tudo bem com você? Eu sou a Thaís, sou professora de alemão, e hoje nós vamos continuar a nossa série dos tópicos gramaticais do A1 até o B1. Então, vamos lá? Hoje é o tópico 2, conjugação dos verbos no presente, no present. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente começar a nossa aula. E se você ainda não segue o canal, se inscreve e acompanha essa série aqui. Então, vamos lá. Nosso tópico de hoje, tópico 2, ich komme, du kommst. Então, nós temos aqui a conjugação de verbos no presente. Então, no present. Então, trouxe uma tabelinha aqui com dois verbos. O verbo kommen e o verbo wohnen. Verbo vir e verbo morar. Para a gente observar e entender o que são esses elementos, como é que eu faço essa conjugação aqui. Então, temos aqui os pronomes pessoais que nós vimos no tópico 1. Então, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles ou elas, e a conjugação aqui do verbo. E eu já deixei destacado aqui a nossa terminação. Então, qual que é o processo quando a gente vai conjugar verbos em alemão? A gente vai encontrar o radical do verbo. Em português, os verbos são terminados em ar, ir, né? Amar, comer, dormir. Então, a gente tem ar, ir. São os três possíveis, né, terminações aí de infinitivo do verbo no português. No alemão, esses elementos, o equivalente é o en, ou em alguns verbos somente um n, mas na maioria deles, en. Então, como que a gente encontra o radical? A gente vai excluir, a gente vai apagar, riscar o en dos verbos. No português, a gente riscaria o ar, o er ou o ir. Então, a gente vai encontrar o radical removendo o en, que é a marca de infinitivo. Certo? Então, a gente tirou esse elemento aqui. E aí, a gente, então, do verbo kommen, vou deixar aqui o exemplo, né? O verbo kommen, eu tenho que o radical é kommen. Então, eu tiro a minha marquinha de infinitivo. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os elementos que vão indicar que aquele verbo está conjugado na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Então, quais são essas terminações? Deixei elas destacadas aqui para você. Então, a gente tem aqui, ó, komme, para os verbos terminados em, para os verbos ich. Do, a gente vai acrescentar st. Para es e es, a gente acrescenta um t. Via, en. Ia, um t. E o z, do plural, também en. Então, a gente tem essas marcas aqui. Que estão, aqui, ó, destacadas aqui. E sim, essas marquinhas, elas vão se repetir. Então, a gente tem ESTT, e aí se repete, né? ENT, EN. Então, ficam com a mesma forma do verbo, veja só. Es, yes, kommt. Ihr kommt. Também via kommen, sie kommen. Fica com a mesma forma sempre. Tá ok? Então, bastante simples o processo para a gente conjugar esses verbos, certo? Então, a gente tem kommen, kommst, kommt, kommen, kommt, kommen. Wohne, wohnst, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen. Então, o verbo vir e o verbo morar. Trouxe aqui de exemplos para você. Mas agora nós temos que tomar alguns cuidados com alguns verbos, porque nem tudo são flores, né? Seria lindo se fosse todos assim, mas a gente tem alguns detalhezinhos, uns elementos para a gente prestar atenção. Vamos lá.
Vamos comigo. Veja só, nessa outra tabela que eu trouxe aqui embaixo, com outros dois verbos, com o verbo arbeiten, que é o verbo trabalhar, e com o verbo heißen, que é o verbo chamar-se. E pausa o vídeo aqui e observa o que aconteceu de diferente em cada um desses verbos com relação à tabela ali de cima, o que mudou, o que você observa aqui de diferente. Pausa aí o vídeo para você observar. O que aconteceu? Provavelmente você reparou que no verbo arbeiten, que aqui no verbo arbeiten, eu tirei o meu radical, né? Então, eu tenho aqui o meu radical arbeit, terminado em T, né? E eu tenho um acréscimo. Eu não acrescentei somente o ST, né? Que é a marquinha que a gente viu aqui, ó, ST. Eu tenho um E antes. Mesma coisa aqui, do as e es e também do ia. Ó, tem um Ezinho antes, tá vendo? Então, arbeitest, arbeitet, arbeitet. Por que isso aconteceu? O que você acha? Pausa aí e pensa, por que isso aconteceu? Qual que é a sua hipótese? Se você pensou, é por causa de pronúncia, fica mais fácil de falar arbeitest do que arbeitest, ou arbeitet do que arbeitet. É exatamente por isso. Questão de pronúncia, né? Provavelmente um processo aí morfonológico de muito tempo no desenvolvimento da língua, né, do alemão. E hoje a gente observa esse fenômeno por acréscimo desse ezinho aqui. Arbeitest, arbeitet, arbeitet. Então a gente acrescenta o e. Isso vai acontecer, então o acréscimo do e vai acontecer em verbos cujo radical termina em T ou D. Por que T e D? Aqui a gente vê o arbeiten, que termina em T, né? Mas também em D, porque o T e o D, eles são muito próximos, né? Quando a gente vai articular esses sons, a gente movimenta os mesmos músculos. A diferença entre esses dois sons é que um é surdo e o outro é sonoro. Dentro da linguística, a gente diz que um som é surdo ou sonoro quando ele não vibra as cordas vocais e sonoro quando ele vibra as cordas vocais. Isso fica muito evidente quando a gente coloca, a gente consegue perceber, se você colocar a mão assim ó, no seu pescoço, você vai conseguir perceber este elemento dessa, desse vozeamento e desvozeamento das consoantes. Então, e aí tem, enfim, adendo de linguística. Tem materiais, tem livros, enfim, artigos que a gente encontra como surdo e sonoro e tem artigos que a gente encontra como vozeado e desvozeado. O princípio é o mesmo. Então, isso fica muito evidente quando a gente consegue perceber colocando a mão assim na garganta e fica bastante evidente quando a gente diz s, som de s, e som de z, z. Fica bastante evidente. Mas é a mesma diferença entre t e d. A única mudança é aqui. T, d. Né? Um deles é surdo e o outro é o sonoro. Um provoca a vibração das cordas vocais e o outro não. Voltando para nossa aula, saído do nosso parênteses de linguística. Então, a gente tem aqui que a gente vai ter, então, o acréscimo aqui, né, do T e D. E aí, por eles serem próximos, então a gente precisa desse exinho para dar apoio para nossa fala. Porque depois a gente vai acrescentar outro T. E aí a gente tem dois elementos, duas consoantes plosivas. Plosivas, voltando para o nosso parênteses de linguística, são esses sons que saem de uma vez, como por exemplo, P, também que sai de uma vez. O P, B, T, D, né? São sons que saem de uma vez. Diferente do S, que sai devagarzinho o ar, sabe? Enfim. Então, a gente tem esses elementos aí. Falta um acento aqui. Aí.
causa disso. Então, com verbos, né, normalmente os verbos terminados cujo radical termina em T ou D, a gente tem esse acréscimo desse ezinho aí para facilitar a nossa pronúncia. E no verbo heißen, o que que você percebeu? O que que aconteceu com esse verbo? Você reparou que o do e o as e as ficou igualzinho, né? Em consequência, ficou igualzinho ao ia. O que que aconteceu? Eu não acrescentei o S, né? Eu acrescentei somente o T. O que que acontece aqui? Né? Não acrescentei o S do quê? Né? A gente viu aqui, ó, a marquinha ST para conjugação dos verbos, né? Para do no presente. Então, eu não acrescentei. Por quê? Porque a gente tem aqui o except, o except, que é essa letrinha aqui. Essa letrinha, ela chama except, ela tem, e ela pode ser escrita como SS. Então, eu posso dizer, escrever assim, heißen, ou heißen, ou assim. As duas formas estão corretas. Dito isso, percebe que eu tenho dois S's. Para o do, eu acrescentaria um terceiro S. É muito S, né? Não precisa. Então a gente não coloca. E vai ficar três S's aí. Então a gente já. E isso vai acontecer também com outros radicais, né? Então quando a gente pegar, tira e formar um radical aqui, e esse radical terminar em exet, em Z ou em S. Por quê? Porque eles são muito próximos na articulação. A gente tem esse S, o Z na pronúncia, no som, né? Na nossa pronúncia. Então a gente não acrescenta o S. Então, outro exemplo de verbo que isso vai acontecer é o verbo essen, que é o verbo comer, o verbo lesen, que é o verbo ler, também o verbo tanzen, que é o dançar. Então, com esses verbos também isso vai acontecer, né? De não ter esse acréscimo do S na segunda pessoa aqui no do, porque a gente já tem esse som de S, então a gente não acrescenta mais um som de S. Não é necessário. Certo? Então, é isso. É assim que a gente conjuga os verbos no presente, na língua alemã. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo para você e consigo te ajudar e te orientar aí na sua dúvida. E para você não perder os próximos vídeos, os próximos episódios dessa série, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos lá. Até a próxima. Tchau!